Vamos seguir com informação aqui no Mulher.com. Doutora Maristela Martins Santana já está aqui comigo. Tudo bem, Olá, doutora? tudo Prazer. bem? Seja bem-vinda. Obrigada, prazer todo meu. Doutora Maristela vai conversar com a gente hoje sobre um assunto que eu tenho certeza que você vive aí na sua casa. As diferentes personalidades que existem aí na sua família, porque às vezes a gente pode achar, né, doutora, é todo mundo da mesma família, é todo mundo igual, ou todo mundo extrovertido, ou todo mundo tímido, mas existe muita diferença dentro da mesma casa até. O que envolve muito a personalidade das pessoas é a maneira como que elas reagem àquilo que acontece no dia. Então, uma pessoa que ela é muito reativa, ela está sempre se colocando como a vítima da situação. E, às vezes, o que dificulta é ela aceitar. Então, assim, aquilo que acontece no meio do dia, qualquer problema que ela teve, fica muito complicado dentro dessa proposta, porque o que saiu da rotina, aquilo que não estava programado, ela está sempre se colocando como a vítima da história. Mas não deu certo porque aconteceu isso, mas a culpa é sempre de alguém. Ou é o meio que influenciou, ou é alguma outra coisa que acabou acontecendo que não deu certo aquilo. E o proativo é aquela pessoa que já aceita com mais facilidade, ele vai à luta, ele coloca como objetivo. O que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? Então, ele é uma pessoa mais fácil de lidar com as situações adversas. E, geralmente, essas pessoas que têm características praticamente opostas, né? Elas têm dificuldade em uma e entender a outra. Geralmente, existem conflitos nesse tipo de relação. Justamente, porque dá uma impressão que a pessoa que é reativa, ele nunca tem vontade de fazer nada. E, na realidade, é que como ele se sente vítima da situação, ele já é como se ele se adiantasse aquilo que pode não dar certo. Então, se ele abrir um negócio e aquele negócio, mas na mesma rua, na mesma circunstância, mais duas pessoas abriram o mesmo negócio. E é por isso que o negócio dele não prosperou. Mas a grande dificuldade não é essa. A grande dificuldade é ele entender o objetivo dele, o que eu posso fazer para que o meu negócio seja um diferencial, para que eu possa prosperar. Ele está sempre preocupado com o que acontece com o outro. E a gente fica olhando para o outro e esquece de olhar para a gente, né? E esquece de ver os nossos problemas, né? Muitas vezes a gente identifica tanto os problemas, os defeitos das outras pessoas e a gente tem uma dificuldade enorme em olhar para os nossos problemas. E aí, doutora Maristela, eu fico pensando ainda, e no caso de pais com filhos? Por exemplo, os filhos que não são proativos e os pais ficam cobrando e querem, aí chega a adolescência, que é aquela fase complicada demais. Como é que os pais podem fazer para tentar entender, pelo menos, e não buscar tanto conflito assim com os filhos? Então, uma das grandes dificuldades para os pais é justamente a comparação. Porque cada um de nós tem uma personalidade. Então, assim, mas por que você não é igual ao seu irmão? Então, isso já contribui para o reativo achar assim, eu não vou conseguir. Olha, eu até gostaria de ser assim, mas ele acha que está no DNA, né? Então, ele acha que, o meu irmão é assim e eu já me pareço com aquela outra pessoa que não prosperou. E, na realidade, a motivação dos pais tem que ser assim, olha, cada um tem a sua personalidade, mas dentro da sua personalidade, você pode se transformar. O que você pode fazer para ser o melhor aluno, por exemplo? Eu sou muito acomodado. Então, coloca como objetivo os estudos diários, aquilo que você pode criar, o ambiente que você pode estabelecer para que você venha a ter sucesso. Porque a dificuldade é a comparação, é achar que ele vai, por um exemplo bom, se transformar. E esquecer de observar que às vezes é inato da pessoa. Ele é reativo porque ele está se colocando como vítima, é um pedido de socorro, né? Mas às vezes os pais, até por inocência talvez, ou naquela ânsia de ajudar mesmo o filho, pode dar uma atrapalhada até, né? Olha seu irmão, ele consegue, por que você não consegue? E a pessoa precisa de ajuda para tentar mudar essa característica, ela não é assim porque ela quer e simplesmente não vai mudar nunca. Porque o que acontece com a pessoa reativa é assim, ela se sente desmotivada. Então, num outro programa que a gente já apresentou aqui, a gente falou justamente disso, que são as pequenas vitórias que vão classificar o seu sucesso. Então, assim, se ele conseguir os pequenos objetivos, olha, eu tenho certeza que você é tão bom, que numa próxima oportunidade, nessa função que você vai fazer agora, nessa prova que você vai fazer, você já vai melhorar um pouco. Não é a ansiedade assim, olha, de 0 a 10. Olha, de 0, quem sabe a gente chega na média.
E aquele degrau vai fazer com que ele se sinta estimulado para que ele atinja de fato o objetivo. Porque a grande cobrança é assim, não, eu espero no mínimo 10. Aí como que você sai do 0 e vai para o 10, né? Já você é uma reativo, né? Na pessoa, né? E aí você já é reativo, você já está se colocando assim, não, mas todos da sala foram mal no exercício. Então, você já está arrumando uma desculpa para aquela circunstância. Olha, não se preocupe com isso. O que eu posso fazer para te ajudar? Porque por mais que a gente tenha um apoio, às vezes tem pais que têm o apoio do psicólogo, do psicopedagogo, de alguém que já está dando uma orientação, é muito importante ele sentir o companheirismo. Você está junto comigo, você vai me ajudar. Ah, mas ele não ajuda o meu irmão. Então, mas eu acho que o seu irmão, ele já aprendeu a se virar sozinho. E você está precisando de uma ajuda, eu vou te ajudar. Então, se predispor a ajudar sem a cobrança, que automaticamente a gente vai classificando essa pessoa que se sente tão reativa, uma pessoa proativa, mas nas pequenas evoluções que ele pode. E valorizar cada conquista dessa criança, desse adolescente, enfim, você identifica alguém aí na sua casa, um filho, um neto, um sobrinho, de repente, com essas características? A gente vai até ver numa telinha quais são as características das pessoas reativas para você ver se você identifica, se ajuda a te identificar e até ajudar essas pessoas, né? Porque às vezes, se a gente aprende a enxergar, a gente aprende também a ajudar as pessoas. Vamos ver a nossa telinha das pessoas reativas, então? Olha só, elas transbordam emocionalmente, quer dizer que elas são muito passionais, têm muita paixão. Elas, na verdade, assim, elas têm intensidade naquilo que elas fazem, mas a mesma intensidade que é positiva, naquele momento que ela fala, eu vou fazer, eu quero realizar, no primeiro obstáculo, tudo aquilo vem ao 0. Então, assim, ele vai do 100 ao 0 com uma constância muito grande, porque ele tem ansiedade, mas ele não consegue ter prazer nas realizações. Ele tem dificuldade, então, tem de se manter. De ter uma constância, assim. Vamos dizer assim. Ele, como ele não consegue ser constante, é como se ele tivesse picos de grande euforia e, ao mesmo tempo, grandes frustrações, porque aquilo não deu certo. Então, na hora que eu abri aquilo, na hora que eu fiz um exercício que eu acertei, ótimo, eu vou conseguir, eu vou evoluir. E na primeira dificuldade, ele regride. Então... É difícil para quem vive isso, né? Uma outra característica que até a doutora Maristela comentou é que o bem-estar da pessoa depende do ambiente em que ela vive, não é isso? Depende do estímulo, depende daquilo que pode acontecer e o apoio, geralmente, dependendo se for uma coisa comercial, assim, mas... Você viu que teve um problema na economia, que aconteceu isso. Então, assim, tudo que tiver no entorno que acontecer naquele momento justifica a sua derrota. Ela usa para justificar a derrota, né? Ela usa para justificar. Então não deu certo porque aconteceu isso. É porque no dia da prova o professor se ausentou e outra pessoa aplicou a prova, mas a prova era a mesma. Então, qualquer coisa de diferente do meio serve como uma desculpa para a falta de completar esse ciclo. Então, o ciclo só se completa se tudo favorecer. Se acontecer alguma coisa, já tem uma desculpa. A gente sabe que a vida não é assim, né? Não é assim. A gente vai explorar bastante essas características para a doutora Maristela explicar tudo direitinho. Antes tem um momento de espiritualidade aí, tem o texto da misericórdia, você acompanha. Na volta, a doutora Maristela continua aqui com a gente no Mulher.com.